Olá, meus amigos de resenha. Vamos aqui mais uma edição do Boletim do Tal Clubismo, trazendo para vocês um breve resumo da rodada dos desempenhos dos times paulistas, né? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir as notificações, né? A começar, o primeiro duelo foi Corinthians e Flamengo. Eles jogaram domingo às 4 da tarde. Não dá para dizer que foi uma prévia do que estar por vir para a Libertadores, né? Já que na Libertadores terão muita mudanças, né? Serão dois times mais fortes do que estão hoje, né? Tem reforços chegando nos dois times, né? Ontem o jogo foi um pouco com um monte de time remendado, né? O Flamengo poupou algumas peças, o Corinthians cheio de desfalques, fizeram um jogo, né? Onde o Corinthians se saiu vitorioso, graças a um gol contra bizarríssimo do Rodinei. O Corinthians não tem nada a ver com isso, né? E conseguiu se garantir nas grandes defesas do Cássio. Que grande fase vive o Cássio, né? Grande fase do Cássio novamente, sendo fundamental aí para o desempenho do Corinthians, que aos trancos e barrancos vai avançando em cada competição, em cada jogo, vai ganhando mais confiança para os seus objetivos, né? E depois tivemos 3 jogos no mesmo horário, né? A CBF gosta de complicar, né? É muito ruim isso, colocar 3 jogos no mesmo horário das equipes paulistas, né? Tivemos o Santos, que jogou, venceu o Atlético Goianiense, né? Deu uma pequena espantada na crise, né? O Santos que está numa crise tremenda, depois daquela eliminação patética, bizarra pro time da Venezuela, o Deportivo Táchira, né? A demissão do Fabian Bustos, né? Estava ameaçado pela zona de rebaixamento, então o Santos não tinha que vencer o jogo, tinha que fazer, independente do desempenho, de qualquer coisa, tinha que buscar os 3 pontos para dar uma tranquilizada no seu torcedor, né, e para dar uma distanciada da zona de rebaixamento, né, e praticamente a temporada do Santos está perdida, né. Resta ao Peixe disputar o Campeonato Brasileiro, tentar fazer uma campanha digna, né, e não fazer o seu torcedor sofrer como sofreu ano passado quando brigou contra o rebaixamento, né. Então esse é o que sobrou para o Santos na temporada, depois de uma eliminação completamente patética, né, na quarta-feira diante do Deportivo Táchira. O Palmeiras ainda é líder do campeonato, foi até Fortaleza e saiu de lá num 0-0 no jogo que não acabou, né? Faltou luz bem no finalzinho, né? Mas o jogo caminhava para ser 0-0 mesmo, né? Foi um jogo bastante movimentado, bastante chance de gols, né? E os dois goleiros se sobressaíram na partida de ontem, né? E esse resultado deixa o Palmeiras, os times encostaram de vez, né? Um monte de time encostou. Ele deu sorte ainda que o Atlético não conseguiu vencer, que o Atlético Paranaense perdeu, né? Mas o Corinthians ganhou e encostou. Então o Palmeiras não tem mais gordura para queimar, né? O tropeço em casa contra o Atlético Paranaense está fazendo muita falta, né? Mas ainda é líder, ainda é favorito. E na próxima rodada pega o Cuiabá, né? Tendência de tentar manter a liderança. Então, esse é o desempenho do Palmeiras. Palmeiras que vai perder o Gustavo Scarpa no final do ano, né? O jogador vai sair de graça, para você ver como as finanças estão boas, né? Então, assinou um pré-contrato, já sabia disso e mesmo assim optaram por esperar cumprir o contrato inteiro. Ganha tecnicamente, mas perde o jogador de forma gratuita no final da temporada. Então, mas, né, o Palmeiras fez o que achou correto. E o nosso querido tricolor, o último a entrar. O último não, né? Entraram ao mesmo tempo. O São Paulo jogou todo remendado diante do Atlético Mineiro, né? E saiu de lá com um bom empate. Não dá para negar que foi um bom empate dentro das circunstâncias que o São Paulo se encontrava, né? Então o Rogério Ceni armou uma retranca para cima do Galo e essa retranca surtiu efeito, né? E ainda teve algumas chances de gol, né? Não foi um jogo com grandes chances de gol, né? Mas o São Paulo se sobressaiu, o Atlético Mineiro reclama de pênaltis inexistentes, né? Como sempre, o Hulk sempre reclama. Mas foi esse o desempenho. Então, um empate você pode até considerar um bom empate diante das circunstâncias, né?
Então foi isso aí, meus amigos. Esse foi um breve boletim do Talk Clubismo. Curtam o canal.